Bem, amigos do Curioso, sejam muito bem-vindos a mais um Histórias do Curioso. E hoje a gente vai entrar num assunto que eu estou um pouco com medo aí, meus amigos. É um assunto que na época foi muito dito, anos depois um livro saiu, que acabou sendo inclusive proibido. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, então vamos rezar e público nos apoie para tudo dar certo, porque não é algo que é muito contado hoje, mas a gente vai entrar de uma forma bastante profunda, que é a história do Alfredo Monteverde, o homem que criou o ponto frio, né? E essa história já foi muito comentada nas nossas rodas de amigos, e a gente sempre procurou destrinchar e fomos atrás dos livros e de matérias antigas para hoje poder apresentar da melhor forma para vocês. Então, Mateuzinho, como é que você está, meu amigo? Tô bem, um pouco de frio, mas tô bem. Estamos aqui diretamente de Porto Alegre, num frio de 4 graus. Exato. Então, tá difícil, mas vamos lá. Perfeito. E você, meu amigo Greco? Vou muito bem, obrigado. Tá bem mesmo, cara? Tô bem. Então tá bem, então. Um pouquinho preocupado. Estamos pegando uns temas meio polêmicos ultimamente. Né? Nelson Tanura, Odebrecht, agora... Aí, até no próprio Conversas do Curioso, né? Do Bill Browder, israelense, russo. Ainda bem que tem pouco view o podcast, né? Não, mas é aí que vocês podem nos ajudar compartilhando bastante o podcast para chegar em mais gente, porque aqui tem conteúdo, né? A gente consegue entregar muito bem, acredito eu. E, Greco, por que a gente vai falar sobre esse assunto? Por que o Alfredo Monteverde é o personagem do episódio de hoje? Olha, essa é a típica história que eu adoro, né? Uma história muito boa, pouco falada, tem mistérios, né? Envolve um grande empresário, envolve, além dele, outros personagens interessantes, né? Que é Edmond Safra, Lili Safra. E, embora muita gente conheça o Ponto Frio, né? Que é uma das maiores redes de varejo do Brasil, que hoje pertence ao Pão de Açúcar, pouca gente conhece a história do fundador, né? Muita gente nem sabe que foi um imigrante da Romênia, de origem judaica, né? Que veio fugindo da Segunda Guerra Mundial, né? Desembarcou no Rio de Janeiro e simplesmente construiu uma das maiores redes varejistas do país, né? E a história dele em si é muito interessante. Só que aí que tá, ele faleceu faz muito tempo, né? Faleceu jovem, nos anos 60 ainda. Mas o Ponto Frio deu muito certo já de início, né? Então, um dado interessante aí é que a fortuna dele foi estimada em mais de 300 milhões de dólares nos anos 60. Sim. Né? Então, se hoje 300 milhões de dólares já é bastante coisa, tu imagina nos anos 60. Sim. Né? Então a gente está falando de um dos maiores empresários e varejistas, um dos homens mais ricos do Brasil nos anos 60, que tem uma história de vida muito interessante, só que é pouquíssimo falado, mal tem coisas sobre ele na internet. Que acho que também, infelizmente, a trajetória dele foi curta, né? Ele morreu muito jovem, né? 45 anos, mas ele tinha ele era aquelas pessoas que têm uma vida interessante, né? Sim. O cara era um bom vivan, ao mesmo tempo workaholic, mas pertencia à alta sociedade carioca. Europeia também. Europeia, então viveu muito a vida, embora com alguns problemas que a gente vai comentar, mas é uma história interessantíssima que deveria ser muito mais falada, e cravo aqui, pode pesquisar no Google, ver se acha algo. E a gente, querendo ou não, tem essa fama de ser bons pesquisadores e nós conseguimos achar bastante coisa, até fotos do fato ocorrido que a gente vai comentar depois. Enfim, é por causa disso, a história é muito boa mesmo.
Tá muito bem explicado na minha isso. visão. Justamente, primeiro por não ter nada já nos chama atenção, né? E aí, começando a pesquisar um pouco mais e olhando quem está por trás, talvez interesses grandes e, enfim, como tudo se finda, é uma história que com certeza quem ficar até o final vai gostar muito. E vamos começar pelo começo, né? Comentou ali, né? Pra mim já começa essa história meio estranha, né? Como é que um romeno, tá? Que, vamos dizer, não é o país que mais imigrou pro Brasil, né? A maioria dos nossos imigrantes são alemães, italianos, Sim. japoneses, etc. Como é que esse romeno chegou aqui? Quais eram as circunstâncias, né? Enfim, por que ele chegou aqui ao Brasil? Sim. Acho que só, antes de mais nada, acho que eu esqueci de colocar na intro, né? Que a morte dele foi misteriosa, né? Só pra chamar atenção. Tá bom. Mas vamos lá pro início. Então ele veio da Romênia, mas vale mencionar que ele não, ao contrário de diversos imigrantes, né? Que chegaram aqui sem nada. Legal. Ele já veio de uma família muito rica. O pai dele era um banqueiro na Romênia. Seu Alfred Janko Grunberg. Isso? E aí, o pai dele... Desculpa, isso era ele. Isso era ele. Era ele. Nome do pai dele, não temos aqui. Não me recordo agora, mas ele era um banqueiro da família real. E o Alfredo Monteverde se chamava inicialmente Alfred Grunberg. Grunberg, que é a tradução de... Isso, né, Monteverde. Até esse é um ponto que inicialmente eu não reconheci o sobrenome, que não é um sobrenome tradicional judaico, né? Perfeito. Mas o original né? E é engraçado que algumas matérias colocam o nome dele como Frederico também, porque o apelido dele era Fred. O apelido dele era Fred. O Alfred. Mas enfim. E quando ele se naturalizou ali em 40 e poucos, ele botou daí Alfredo. Então era Alfred. E aí ele teve uma infância super rica, né? Estudou na Inglaterra e tal. Só que o pai dele, ele sofria de depressão. E em 1937, se eu não me engano, ele tirou a própria vida. Né? Sim. Isso. E essa é uma informação importante, que a gente vai falar mais pra frente, tá? Mas aí, então, ficou a mãe dele, a Regina, o Alfred e mais a irmã. O Alfred, que tinha 13 anos apenas, Isso. né? E ele era muito próximo da irmã, tinha uma relação muito forte com eles. E aí eles foram pra Inglaterra. Tá. E para fugir da Segunda Guerra Mundial, eles tentaram ir para os Estados Unidos, sempre lembrando que era uma família de posses, né? Então eles tinham bastante ouro. Só que o visto foi negado, né? E aí eles acabaram desembarcando no Rio de Janeiro em 1940. Então eles queriam primeiramente ir para os Estados Unidos, não conseguiram, e aí chegaram ao Brasil. Foi nessas circunstâncias. Em 1940. 1940. Tá. Né, então, vieram para o Brasil, assim como muitos imigrantes vieram. Né, Fugindo da guerra. Chegaram no Rio de Janeiro. Chegaram no Rio de Janeiro. Naquela época, né, Rio de Janeiro era uma cidade diferente do que é hoje em dia, né? Sim. Era a capital federal, era muito forte economicamente, era muito turística, né? Sim. Era bem elitizada, assim, né? Se for ver, parecia uma Nova York da vida, uma Buenos Aires, né? Sim, sim. E eles já, desde o início, como vieram com bastante ouro, eles já sempre participaram da alta sociedade carioca, né? Então, inclusive, eles eram muito, muito próximos da família Seabra, que era uma família de um grande banqueiro e industrial. Que, inclusive, eu vou pedir pro editor colocar o triplex dos Seabras no bairro do Flamengo, que é onde também os Gimli tinham sua cobertura. Que foi o seguinte, ó, o patriarca da família Seabra, esse banqueiro, e um dia ele estava em Nova York e achou um edifício lá, uma coisa mais linda, um apartamento, e ele quis fazer um igual aqui no Rio de Janeiro.
E aí ele reservou esqueci o nome, mas de Nova York o nome era Dakota. Mas esse no bairro do Flamengo, daí ele reservou os 3 últimos andares para a família. A gente vai colocar as fotos porque é um negócio surreal, tá? E uma pergunta, desculpa, fugindo um pouco do assunto aqui, tem alguma ligação com o Antônio Luiz Seabra da Natura, tu sabe? Não encontrei nada. Mas é o mesmo... É o mesmo sobrenome, mas eu não sei se... Ó. Porque esse Seabra é do Rio, né? Uhum. Enfim, vale a pesquisa também. Vale a pesquisa. Não achei nada. Até os herdeiros venderam esse triplex em 2012. Mas é uma pegada tipo dos Guinle, assim. Então, uma família super importante. E o Alfred e a irmã andavam muito com os herdeiros dos Seabras. Então, viajavam junto para Nova York. Era alta sociedade. Sim. Tá. Mas aí, já muito jovem, embora o Alfredo sempre teve essa fama de bom vivant e tal, de participar do Jet Set. Ele começou a trabalhar... Primeiro ele se formou em filosofia, depois ele trabalhou na Rádio Nacional. Traduzindo notícias, né, da Europa. Depois na Shell. Mas aí, jovem ainda, em 46, acho que ele tinha uns 22, 20 e poucos, ele fundou a Globex, importadora e exportadora. Né? Sim. No caso... o que ele percebeu na época, e era o que estava acontecendo no Brasil, era um fenômeno de urbanização, né? Então o pessoal estava saindo do campo para ir mais para a parte urbana do país. Perfeito. E ao mesmo tempo a abertura do mercado também, mercado internacional, que também percebeu que existia uma oportunidade ali de vários produtos que ele já tinha contato, né, em outros países, porque ele era um cara extremamente bem relacionado, viajava o mundo inteiro. Sim. Ele via que aqui esses produtos não existiam, né? Então ele logo percebeu que existia uma oportunidade aí, e aí fundou essa importadora. Perfeito. O Racional foi um mercado consumidor muito grande, né? Que era o Brasil, mesmo naquela época, né? E que nem o Matheus falou, ainda não tinha diversos produtos que já tinha nos Estados Unidos. Principalmente eletrodomésticos, né? Produtos para dentro de casa. Ele começa com pneu, né, na verdade. Interessante isso. E é muito curioso também que um dos primeiros produtos que ele começa a trazer é uma coisa que existia muito na casa das pessoas antigamente, que é a máquina de costura. Também. Sim. As dólares, né, acabavam em casa fazendo, né? Era muito comum, né? Fazia para filha. Exato. Lá, enfim. Todo mundo tinha uma máquina de costura em casa. Exato. E aí, por isso, a ascensão da Singer também, né? Que a gente já contou a história e tal, que é a maior do mundo, etc. Exato. E aí, outros utensílios domésticos também. Mas esse, se for ver, é um play que muita gente já fez, né? De arbitrar coisa que tem nos Estados Unidos com que não tem no Brasil. Até hoje, né? Até hoje, né? Você imagina, lá era um mato alto ainda, né? Anos 40. E aí, um desses produtos que começou a virar best-seller eram as geladeiras de uma marca americana chamada Cold Spot. Cold Spot. Que significa... Ponto frio. Ponto frio. E aí, de todos os produtos que ele vendia, esse era o que mais vendia, né? Vendia muito, muito, muito geladeira. Até vamos colocar as fotos das geladeiras. Tem anúncios da época, Cold Spot. E então, baseado nisso, que ele cria a sua primeira loja, né? Então, estamos falando de 1946, né? Globex. E ele atuava, na verdade, como importador e distribuidora, né? Até esse momento, né? Aí ele abriu uma loja chamada Ponto Frio, bem no centro do Rio de Janeiro, Saara ali. Sim, na Rua Uruguaiana. Começou... Uruguai, né? Não sei direito. Começou a vender, então, as geladeiras Cold Spot. E o negócio começou a dar certo, né? Isso aí, estamos falando dos anos 40. Tinha um famoso logo, né? Um pinguim. Eu até encontrei numa matéria, uma revista, uma curiosidade, que é o que falavam, né? Não tenho certeza, mas que o pinguim veio porque no inverno carioca lá chegou uma leva de pinguins numa praia do Rio, e daí que surgiu... Fica aí, tem uma curiosidade duvidosa. Boa. Duvidosa. Mas enfim, o negócio começou a
começou a crescer, né, a dar certo. Estamos falando aí dos anos 40. E aí, nos anos 50 ali, ele já deu um salto, né? Ele começou com essa loja, depois foi crescendo. E o que se diz, né, executivos da época e pessoal que trabalhou com ele, é que ele era muito inteligente, um gênio, assim. Sim. No sentido de fazer todos os cálculos de cabeça e ser muito visionário. E falava em computador quando ninguém falava em computador. Exato, até tem umas aspas aqui que eu acho legal. Que é um homem de negócios incrível, com uma visão incrível, né? Dito por um outro executivo. Né? Ele era um cara, entre aspas, brilhante. Aí também, essa aspas eu gostei muito. O único a ganhar dinheiro vendendo para os pobres a preços com descontos. É verdade. Esse foi um ponto também que diferenciou muito o Ponto Frio, porque ele foi o pioneiro no que hoje é muito tradicional no Brasil, que é parcelar as compras, né? Então ele notou que o poder de compra do brasileiro era muito menor do que o do americano e ele começou a dar crédito para os clientes dele, né? Que na época era caro pegar dinheiro emprestado no banco, ele começou a financiar então para o brasileiro poder comprar uma geladeira, uma televisão. Sim. E isso fez com que o Ponto Frio crescesse muito e ganhasse muito dinheiro, né? Então, essa década já de 1950 e 1960 ele já tinha enriquecido demais, assim, porque ele começou a abrir outras lojas também. Abriu uma série de lojas. Perfeito. E aí, até aquilo que eu falei antes, né? Ali na década de 60 ele já tinha uma fortuna estimada em 300 milhões de dólares. Muito. Né? E a partir ali de 64, que foi com a ditadura militar, como grande parte dos judeus, né, em termos de incerteza, não sabia o que ia acontecer, ele até começou a mandar um pouco desse dinheiro para fora, né? Perfeito. Começou a mandar para a Suíça e o seu banqueiro era nada mais, né, ninguém mais, ninguém menos que Edmond Safra. Sempre ele, sempre, né? Ele tá em todas. Então, inclusive, tem uma passagem que a ex-secretária dele, que trabalhou a vida inteira com ele, falou que em determinado momento o Alfredo Monteverde, né, chamado de Fred, era o maior cliente do Trade Development Bank, que era o banco do Safra lá na Suíça. Né, porque o Safra tinha o banco na Suíça, tinha um Safra aqui no Brasil e tinha mais o Republic National Bank nos Estados Unidos. Isso com 30 e poucos anos. Né? Mas, enfim, o que aconteceu é que ele se tornou o banqueiro de confiança de toda a comunidade judaica que queria proteger os seus bens e mandava para a Suíça, que historicamente é um lugar neutro. Inclusive tem vídeo aí no canal. Né? E o Edmond era o rei da Suíça. Né? Sim. Enfim. Então é só para mostrar o poder de fogo do Alfredo, né? Que era um cara muito para frente. Ele era, né, considerado um workaholic, né, o que a gente hoje chama de workaholic. O cara trabalhava das 7 às 20 horas, né, e diz que ele tinha um prazer nisso, adorava trabalhar. Ele se colocava, né, coisas que hoje a gente escuta muito, né, ele trocava de lugar com seus funcionários para atender diretamente ao cliente, para ver qual que eram as dúvidas, né? E nesse ponto me chama muita atenção, porque a gente já fez as histórias, por exemplo, do mapping, né, até da própria Mesbla, mas principalmente o mapping, ele tinha um enfoque nas classes A, né? Enfim, era um lugar onde as pessoas se encontravam, a elite paulistana, né, no caso, os grandes produtores de café, né, e ele deu esse enfoque para todo o resto do público, né? Ele também atendia, mas, cara, ele teve a genialidade de entender que tinha realmente um público muito maior. Só que como é que ele operou isso? Dando crédito, né? Que era algo, como o Greco disse, muito novo na época, era difícil porque era caro, né? E dessa forma ele conseguiu realmente crescer de uma forma exponencial, ficando multimilionário rapidamente. Sempre lembrando, como o Greco disse, ele não é o caso de um imigrante tradicional que veio, por exemplo, que não tinha oportunidades lá fora, né? Ele chegou aqui com muito ouro, né? Principalmente, mas ele soube multiplicar, né? Essa riqueza dele, né? Então é muito interessante
porque isso foi feito em um curto espaço de tempo também, né? Então, pô, o cara realmente viu. Ele importou uma ideia, o que é muito comum, né? Vamos dizer, viu que o mercado consumidor americano já estava fazendo, importou, o Brasil com todas as suas dificuldades, operando em varejo, que é uma dificuldade ainda hoje já é difícil, imagina naquela época, e conseguiu crescer muito, né? Então, chama muita atenção esse tempo aí, que foi o tempo que ele conseguiu realmente multiplicar a riqueza dele, porque em um curto tempo de espaço, o cara ele conseguiu com uma visão, né, realmente colocar algo em prática. Sim. E o que deu muito certo e que foi um case para outras empresas, inclusive a empresa que depois compraria ele, o Pão de Açúcar, né? Que começou mais ou menos nessa época, um varejo alimentício, né, focado em supermercados, etc., mas que também tinha um diferencial, né, de focar nesses públicos. E o que eu acho interessante também é que nas pesquisas, né, conforme a gente foi lendo, o Ponto Frio, tanto na década de 70, 80 e 90, estava sempre nas cabeças, estava sempre no topo. Sim. E isso é muito difícil, porque o varejo é um negócio muito difícil. E a gente, como conta histórias, já vimos que vários ficaram pelo caminho, né? Quando falou do Mapping, Mesbla, Arapuã, Casa Centro, Casas da Banha. Sim. Né? Casas da Banha. E aí, então o cara conseguiu criar algo muito forte, né? Uma fortaleza muito grande, assim, uma marca muito forte. E isso chama atenção, né? Porque, olha, operar varejo é difícil, né? E ele entendeu tão bem isso que ele, inclusive, queria criar um banco, né? Popular, né? Para os pobres, né? Sim. Então, tipo, era um foco muito interessante. E é muito louco que também, quando tu lê as matérias antigas, apesar de estar voltado para esse público com menos, não classe A, né? Classe B e C, ele trazia produtos de muita qualidade e dava acesso a isso com o crédito. Então, sim, a marca se construiu muito forte em cima disso também naquela época, porque eram coisas que produtos de muita qualidade, importados, né? E que davam acesso a esse perfil de cliente que talvez não conseguia comprar nas outras lojas, justamente por causa dessa questão do crédito. E então ela ficou muito conhecida por isso, por ter produtos bons, sabe? Sim. De acesso a todo mundo. Ele não é o único, né? Mas ele é um dos pais de uma cultura que se perpetuou no Brasil, que é realmente a questão do crédito, né? Sim. Quando a gente viaja para os Estados Unidos ou para outros lugares do mundo, não é tão comum ou não existe, né? Então, aqui no Brasil é difícil você não fazer uma compra a crédito ou parcelada, etc. Crediária, né? E às vezes aqui a cultura ficou tão forte que está enraizada até quando tu tem dinheiro para comprar, tu vai lá e faz parcelado, né? É uma coisa muito louca. Agora que os gringos criaram o tal do Buy Now, Pay Later. Sim. Nada mais é do que o crediário que o Brasil já existe desde os anos 50. Né? Nisso a gente é rei, né? Os caras botaram um nome bonitinho para parcela, né? E o Alfredo Monteverde já fazia isso há décadas. Né? Mas por trás desse gênio dos negócios, né, a gente pode colocar assim, porque ele realmente, no mínimo, era um cara de muita visão, né? Mas também de execução, né? Porque é incrível a quantidade de lojas que ele conseguiu abrir, expandir rapidamente, né? Sim. Existiu uma personalidade bastante ímpar, né? A gente poderia colocar assim, né? Então, acho também legal a gente desmistificar isso, porque isso também teria consequências no futuro para ele, né? Ele, além de ser um cara workaholic, ele também mesclava com uma personalidade de bon vivant, né? De galã. Por muito tempo era o solteiro mais cobiçado do Rio de Janeiro. Sim. Mas ele também tinha uma questão muito séria, que foi a depressão, né? Assim como o pai dele, ele foi diagnosticado com depressão, né? Sim. Bipolaridade. Transtorno bipolar. E aí então ele oscilava muito entre a euforia extrema e a depressão profunda. Né? E ali nos anos 50, isso começou a ficar cada vez mais grave, né? Em alguns momentos ele chegou até a ser internado. Sim. Porque ele chegou a escrever uma carta para a irmã dele, que ele dizia que ele tinha tudo, que ele adorava a Globex, que ele tinha dinheiro, tinha tudo,
mas faltava algo. Ele não conseguia de jeito nenhum encontrar felicidade. Sim. Né? Então, pensa, o cara era jovem, né? Ali nos anos 50 tinha... Bonito, rico. Bonito, rico. E tem algumas excentricidades também que eu acho muito interessantes, né? Que tem no livro, que... Uma não é tanto, é um jeitinho brasileiro, que ele comprou uma ambulância. Cara, isso é muito louco. Esse aí tem uma matéria na Folha, inclusive, que ele foi parado por causa disso, né? Ele comprou uma ambulância para evitar o trânsito, né? Então ele ligava lá o giroflex. Para chegar todo dia, ele não gostava do trânsito, o trânsito no Rio de Janeiro. Sim. E daí, imagina, naquela época já tinha trânsito. E daí tem até, nessa matéria da Folha, fala que daí a ambulância chegava todo dia no escritório no Rio de Janeiro, ao mesmo horário, né? Uma coisa, tipo, super... Como assim uma ambulância chega naquele escritório todo dia? Aí um dia ele foi parado, ele tava atrás, deitado na maca, fumando cigarro lendo jornal. Ele tinha... Todo mundo que conhecia ele falava que ele era um cara muito excêntrico, assim, né? E esse é um exemplo, né? Sim. Tipo assim, o cara era meio loucão, assim, né? Porra louco. Sim. Jogava... Tem uma história também ali que ele um dia perdeu $200 mil jogando poker, né? Eram umas paradas assim, né? Ele comprou o Rolls Royce do Getúlio Vargas depois que ele morreu. Umas loucuras assim. E ele era... Ajudou o Garrincha também. Ele era amigo de vários, inclusive de Salvador Dalí, comprava várias obras de arte, né? Ele era um colecionador também. Sim, ele tinha uns Van Goghs que ele transformou em... Ele transportou em umas vans. Assim. Tem umas histórias bem engraçadas sobre ele. Mas a questão da saúde mental dele era algo assim que era uma grande preocupação para a família, né? E ele ficou, como o Greco disse, internado. E, na verdade, ficou internado em alguns hotéis, né? Mas, enfim, estava internado em hotéis de luxo e tudo mais. E aí tomava algumas medicações, né? Incluindo o Mandrax, que é algo bem forte, né? Mas que inclusive não ajudavam e pioravam os problemas deles, né? Era uma depressão bem forte, né? E aí, justamente nessas oscilações, tanto positivas quanto negativas, que ele fazia muita coisa, né? Então, tipo, quando ele estava eufórico, ele chegou a se casar e tal, daí separou, depois... Ele até chegou a namorar com uma Miss Israel na época. Mas eram uns negócios assim, na euforia, meu Deus, te amo, bababá, daqui a pouco já se separava. Tanto na parte pessoal, né? E na parte de business, ele também, quando estava eufórico, saía comprando terreno e armazém, vamos expandir. E aí entrava na parte depressiva, ele mandava lá os executivos desfazer todos os negócios que ele tinha feito. Pra te ver como era algo bem... pesado, né? Sim. É uma montanha-russa, né? Emocional do cara. E ele vivia isso, nem tu falou, tanto que nos casamentos, antes da Lily, né? Que é a personagem também que vai entrar na nossa história, ele casou 2 vezes, né? Isso. Ele casou 2 vezes. Então, um cara bem... Inclusive, num desses casamentos que daí ele adotou o Carlinhos, né? Carlos Monteverde, que também vai ser um pivô importante dessa história. Ele casou em 1955 com a Miss Israel, né? Que a Viva, o nome dela, não sei se é isso. Separou logo depois. E logo depois se casou em Nova York, logo depois se separou. E em 1959, ou seja, 4 anos depois, ele se casou com a Scarlett, que foi com quem eles adotaram, enfim, eles adotaram o Carlinhos. E ele tinha uma relação muito próxima com a irmã dele, né? Com a Rose, que era uma espécie de confidente dele, né? Onde ele era a única pessoa que ele realmente se abria e falava, por exemplo, da doença dele, né? Sobre a depressão, mas também sobre quais os rumos dos negócios que ele tinha, né? E a mãe dele, sim, tinha uma preocupação bastante obsessiva, né? Inclusive, é assim que é dito. Pelo histórico do pai também, né? Com a saúde mental dele, porque ela, enfim, já tinha perdido o marido, né, anteriormente, justamente com a mesma doença. Então ela tinha muito medo que ele seguisse o destino do pai, né? E tem um cara, antes da gente entrar na personagem também, a outra personagem principal, que o Greco comentou antes, que ele era um grande cliente do Edmond Safra, né? E o Edmond Safra
E ele também tiveram uma relação muito próxima, né? Eles acabaram se tornando bons amigos, até porque, enfim, ele colocava uma grande parte do dinheiro dele. E o Edmond Safra depois também apareceria nessa história, né? Mas, antes disso, ele foi novamente se casar, né? E aí ele foi se casar com uma mulher chamada Lily Watkins. Lily Watkins Cohen, que já tinha se separado uma vez. E eles se casam em 65, né? Gaúcha de Canoas. Há controvérsias, mas acho que é. Uns lugares dizem Canoas, outros dizem Porto Alegre, mas enfim. Talvez seja aquela canoense que sempre... Não tem vergonha da cidade. Né? E aí ele se casa com ela, então, terceiro casamento, né, o dele. Sim. E aí vivem no Rio, né, tem um lifestyle bem de luxo, vamos dizer assim. Sim. Então aí já com os três filhos da Lily, mais o Carlinhos, né, uma família classe alta do Rio, né? Estudavam nas melhores escolas e tal. Só que acabou não durando muito, né? Novamente. Logo depois, por todas as questões do próprio Fred, né? Mas também com o tempo, como ele era muito próximo da irmã, a Lily começou a ter problemas, né, com a irmã. Qual é o nome dela mesmo? A irmã? Rose, né? Começou a ter problema de ciúmes, que ele era muito próximo com ela, não sei o que, tal, e a relação foi ficando meio desgastada, né? E ali por 68, 69, ele já estava então decidido a pedir o divórcio. Sim. Foi após cerca de 3 anos, né? Ele começou a confidenciar a amigos, a própria secretária dele e inclusive o seu diretor que pretendia se divorciar, né? Só que tem um porém que a Lily não aceitava o divórcio, né? Sim. Isso é importante colocar porque a família dela, no caso, enfim, os filhos, dependiam do ponto frio, né? Então começou meio que uma guerra ali, né? Até teve um incidente lá com a casa amaldiçoada, que aí acharam, enfim, umas coisas a mais. Mas começou, então, na verdade, um embate, né? Para ele realmente conseguir, enfim, se separar. O Ponto Frio meio que bancava, fazia uma contabilidade criativa, meio que bancava as contas até, tipo... Contabilidade criativa. Dos irmãos, o nome do irmão dela era engraçado. Artigas Watkins. Bom, depois vamos falar do Artigas. Mas ele tinha toda a família que o Ponto Frio bancava e tal. No caso, a família dela também, não só filhos, então, os irmãos, etc. Tudo e tal, bom, né? Perfeito. Aí o Alfredo deu emprego pro Artigas e tal. E então tá ali por 68, ele já, né, 3 anos depois do casamento, não durou muito. Então ele decide. E aí que então ele bate o martelo ali em 69. Né? 69. Um dia ele marca uma reunião com o ex da Lily. Sim. Né? Um empresário chamado Mário Cohen. Né? Judeu também, né? Todo mundo judeu aí nessa história. A data que foi, e é importante, a partir de agora a gente meio que colocar as coisas numa linha do tempo. Sim. Esse dia foi uma segunda-feira, dia 25 de agosto de 1969. Isso. Né? O Alfredo tinha 45 anos e aí foi ter um almoço, na verdade, no Copacabana Palace com a Lily e o seu ex-marido. Para discutir a questão justamente do divórcio e o que seria feito com os 3 filhos da Lily, né? A guarda dos filhos. Né? Exato. E aí, né, então acho que agora a história tomou outro rumo. Né? Falamos do Alfredo, do Ponto Frio e tal. Sim. E aí agora o negócio vai para outro rumo. E que é um rumo polêmico. Né?
Sim. Tem que ter cuidado com as palavras. A partir de agora, rapazes, vamos pensar bastante antes de falar. Senão o processinho vem. Acho que é até legal fazer um disclaimer já da biografia não autorizada da Lily, né? Que Ótimo. foi feita por uma autora americana, não foi autorizada. Na verdade, não foi por causa dela que não foi autorizada, mas depois a gente vai falar melhor. Mas então tudo que a gente vai falar a partir de aqui está escrito e foi investigado por essa autora que entrevistou pessoas do círculo de relacionamento do Alfredo e inclusive a secretária que estava muito presente na vida dele, os próprios diretores do Ponto Frio. Então é só para fazer esse disclaimer que as fontes são essas, né? Ela é não autorizada e desde 2013 a venda do livro é proibida no Brasil, né? Exato. Eu não sei se poderia falar isso ou não. Mas... Não. A venda, é um fato, né? Exato. A venda. É um fato. É um fato. Foi proibido. O filho do Artigas que entrou com um processo e a justiça brasileira até hoje proibiu a venda e impôs uma multa, né, para a editora. Sim, se ela vende, exato. Cada cópia vendida teria que pagar uma multa de R$100 por cópia. E isso porque a gente está falando, na verdade, a gente não falou o nome dela até agora, a Lily Watkins ficaria muito conhecida por outro sobrenome, né? Que é a Lily Safra, tá? Então agora, a partir desse momento também, sempre quando a gente se referir a Lily, é a Lily Safra e depois a gente explica como ela virou a Lily Safra. Isso, tá. Então, voltando para essa segunda-feira 25 fatídica, de agosto de 1969, meu amigo. 69, hein? E então ele vai para esse almoço e só que nesse dia aí ele estava com bastante dor de cabeça, né? Então ele almoça com o Mário e com a Lily e ao invés de voltar para o escritório do Ponto Frio, né, da Globex, ele passa em casa antes para para descansar um pouco. O que não era comum? O que não era comum, né? Ele vai descansar um pouco e pede para os empregados dele na mansão dele no Maitá, inclusive é top. O Greco é um grande apreciador de mansões antigas, pessoal. Belo imóvel. Um belo imóvel. Rua Icatu, número 96. Pode pesquisar aí. Agora começam os problemas. Pior, né? Putz, não deve... Os Baumgart que eu diga. Né? Não dá pra falar das casas das pessoas. Mas enfim, daí então ele volta para tirar essa soneca, para ver se alivia um pouco a dor de cabeça muito forte que ele tava. Sim. Pede para ser acordado às 15 horas, só que dá 15 horas e nada dele, 15h30 e nada dele, não responde. E aí, quando a doméstica acha estranho e, vou entrar no quarto para ver, ele estava morto com dois tiros no peito. Tô me sentindo naqueles, sabe... Virou um episódio de True Crime agora. Bota uma trilha aí, ó. Tensa, né, diretor? É verdade. True Crime do Curioso agora. E aí que tá, né? O estranho, né? Tipo... Aí começa uma série de coisas que estão nesse livro, né? Nessa biografia, que questionam várias coisas ali que aconteceu, né? Até o contexto de tudo, né? É importante falar também que nesse momento, segundo o relato da própria secretária dele e das pessoas próximas, ele não estava num momento de depressão, ele estava num momento eufórico. Verdade. Ele chegou, segundo esses relatos, ao escritório aquele dia na manhã, antes do almoço, com um ótimo humor. Exato. Então ele foi almoçar, ficou com dor de cabeça, foi para sua casa, tirar um cochilo, o que não era comum da parte dele, né? E aí, após algumas horas, ele foi encontrado morto na sua cama, né? No caso, baleado 2 vezes no peito com um revólver calibre 32. A porta do quarto estava trancada por dentro e toalhas enroladas foram
colocadas debaixo da porta, sugerindo uma tentativa de abafar o som. Exato. Tá bom esse contexto? Ótimo. Não. Top. Então não. Passa mais disso, ficou perfeito. Porque esse é até um dos pontos, né, que o pessoal achou estranho. É como que ninguém ouviu? Sim. Por causa das toalhas e também porque a casa era gigantesca. Né? Enfim, só que aí começou as grandes controvérsias dessa história. Porque, como eu disse, né, sugeria uma tentativa de abafar o som e tudo levava a crer que era um suicídio. Isso. Correto. E inclusive... Bota o pi aí, diretor, na palavra para não... Verdade. Enfim, Você sabe. e apesar da conclusão oficial ser de um muitas dúvidas, né, foram levantadas porque existiam evidências bastante plausíveis que levavam a crer que não se tratava de um Exato. Perfeito. Muito ruim isso Que ele tinha tirado a própria vida. E aí também vou ler aqui para... Acho que o editor pode tirar, né? Enfim. Mas o que acontece? O médico legista, ele não encontrou resíduos de pólvora nas mãos de Alfredo. Exato. O que já é muito estranho. E aí sim, aí vem a parte do que aconteceu, né? Que o Grego estava comentando. A mãe dele e a irmã começaram a questionar esse laudo, né, que a polícia deu oficialmente, que ele tinha tirado a própria vida. Uhum. Também porque elas não estavam no... Depois a gente vai falar melhor sobre isso, mas elas não estavam no testamento dele, né? Uhum. Então também gera um pouco de sei lá, de remorso, estranheza. Então elas começam a questionar vários fatos, né, dessa morte dele. E um deles é justamente esse. Primeiro, o tiro vem do lado esquerdo. Ou do lado direito, ele é destro ou canhoto. Enfim, é o lado contrário dele, né? Ele é destro, o tiro vem do que o lado Alfredo era destro. Isso. Mas os tiros sugeriam que teriam sido disparados com a mão esquerda. Isso. Ou seja, já não fecha. faz sentido. Aí o fato de não ter pólvora na mão. Sim. Né? Uhum. E o mais estranho de tudo, né? Quem consegue tirar a sua própria vida com 2 tiros? No peito. No peito. Só isso aí já é estranho, né? Não, aí tu pega, mas não tem pólvora na mão do cara. O cara tinha que ser canhoto pra conseguir. Ele é destro. É estranho, né? E outra, tipo assim, se tu tá querendo já ceifar a tua vida, por que tu vai botar a toalha pra abafar o som? Ninguém... Tipo... Não vai querer que ninguém te ache depois, é estranho. Daí tinha até outras dúvidas, que também vou ler aqui, porque, enfim, é importante a gente ser certeiro, né? Não errar em palavras aqui. Mas uma dúvida um pouco menor, que não é tão grande como essa, mas o quarto onde Alfredo vivia, enfim, o Alfredo era conhecido por ser bastante bagunceiro. Né? Então ele estava, entre aspas, estranhamente imaculado. Né? Aí o relatório inicial mencionou 2 tiros, mas depois de toda essa investigação feita, foi encontrada apenas uma bala no colchão. Um projétil, né? Só um projétil, Aí tem também essa questão, né? Que a mãe Regina, né, a irmã Rose, e aí amigos próximos como o Geraldo Matos e Vera Shevchenko, acho que a Vera era secretária. Era secretária. Eles nunca acreditaram que ele cometeu suicídio, né? Então, aí que surgiram inclusive rumores que alguns policiais foram subornados para abafar a investigação e classificá-la como suicídio. Isso é rumor, né? Com Lourdes Matos, esposa de Geraldo, alegando que $80 mil foram pagos aos policiais. Né? Então, mais algumas, não evidências, mas mais rumores que atentavam para não ser realmente, para ele não ter tirado a própria vida, e sim ele alguém ter matado ele. Sim. Se eu não me engano, a mãe e a irmã contrataram um investigador, né? Fizeram uma investigação particular, porque elas não acreditaram na versão da polícia. Uhum. E, de certa forma, não culpo elas, né? Porque a polícia do Rio de Janeiro... É verdade. Ponto. Ponto. Vamos parar por aqui. Não vamos entrar em detalhes. Mas né, desde sempre a polícia tem essa fama. Mas... Tá, então esse...
tudo isso que tu falou já é suspeito, Uhum. tá? Aí a mãe até dele tava fora do Brasil, chega, né? Ela vem pro velório, que também foi meio estranho, Sim. Por quê? né? Porque já Dizem. segundo consta, a própria, na verdade foi a irmã, né? A Rose, que falou que ela tava super mal, a mãe também, né? Destroçada. E a Lily preparou ali uma recepção lá na casa, né? Que era uma coisa, acho que mais comum antigamente, Sim. né? Sim. Do velório lá e tal. Só que ela tava muito bem, vamos dizer assim, né? Uhum. Preocupada com a organização da festa, super bem arrumada e recebendo todos os convidados e tal. Só que não parecia que era uma viúva, alguém de luto, né? Sim. Isso Então, na avaliação, na avaliação das irmã, né? familiares, É. da irmã e da mãe. Palavras dela, né? Aham. Mas isso aí já é um ponto que ela achou estranho. Aí logo depois acontece então essa questão do testamento, né? Sim. Que simplesmente o testamento, né, ficou todo para Lily Safra E pro Nossa. Carlos, Uhum. e para o Carlos, né? o filho dela. Porque Do tio. então assim a irmã e a mãe que eram sócias no negócio lá no início, né? Sim. Acharam muito estranho isso, né? Tipo assim, como assim o testamento foi todo para Lily, né? Inclusive, isso foi depois para a justiça, né? E, curiosamente, o testamento foi assinado com testemunhas, né? Feito pelo próprio Alfredo, com testemunhas. E ele relata que a mãe, no livro, eu acho que tem isso, fala que a mãe, mesmo depois de tudo que aconteceu, não acreditava que o filho tinha feito aquilo, mas também, como é que eu posso dizer, achava que ele estava naquele momento de depressão, sabe? Alguma coisa tinha acontecido que ela não sabia exatamente o quê, Uhum. mas que ele tinha feito isso, o testamento, em um momento de muita baixa. Sim. Né? Isso é importante, porque o Inclusive, testamento foi em 1966, né, Greco? Isso foi a contestação da defesa Exato. dos Monteverde, Uhum. falando que quando ele assinou esse testamento, ele não estava em boas condições mentais, né? Uhum. Tava num momento de baixa Inclusive, Tomando aquele remédio. Inclusive o próprio médico aí fala que no período em que ele assinou esse testamento, ele estava sob medicamento, sob tratamento Sim. de um psiquiatra, né? Uhum. É um remédio com bastante implicação, assim, é bem forte, isso é Sim. comprovado. Sim. E aí então começa uma batalha judicial aí, né? Porque também daí a Lily consegue adotar o Carlinhos, Sim. né? Então, e aí naturalmente o que era dele já vai tudo para ela. Perfeito. E como se não bastasse, né? Aí que tá, né? Com a ajuda do Edmond Safra, Uhum. ela consegue adotar o Carlinhos no Reino Unido, em que as leis são diferentes e tem uma Perfeito. série de brechas jurídicas que aí ficou muito difícil da contestação. contestação. Sim. Né? Até porque outro fato estranho é que um mês depois da morte do Alfredo, Isso. a Lily simplesmente pegou o Carlinhos, se mudou para Londres e não deixou nem o guri se despedir da avó. Né? Esqueço, a Rose e a Regina. Uhum. Tá? Regina Monteverde. Então, segundo a Regina Monteverde, novamente, né? Segundo o que elas estão falando, ela achou estranho o fato disso ter acontecido tão rapidamente, né? Um mês só depois da morte, ela simplesmente Parecia que era uma fuga, né? Que ela não levou nem as roupas. Exato. Sim. Foram de supetão. Simplesmente se mudou Uhum. para Londres, né? E deixou o encarregado para cuidar de toda a parte jurídica e de herança, Ótimo. Isso aí. ninguém menos que Edmond Safra. Ele se tornou, entre aspas, um faz-tudo, né? Sim. Dela. Então, Ele fazia tudo. inclusive, inicialmente ali, ele estava bancando as contas dela lá em Londres, que não eram nada baratas, né? Porque ela já desde a época
do Alfredo, ela tinha um lifestyle bem luxuoso. Sim. Mas aí que tá, né? Então já muito cedo, né? O Edmond Safra começou a cuidar de toda a parte legal, né? Toda a parte jurídica e financeira. E aí a Regina e a Rose foram para a justiça, né? Só que como elas sabiam que a justiça brasileira Exato. até hoje não é confiável, O Greco tá fiável hoje, hein? que pode rolar Ele tá- suborno, Tá. o que elas fizeram? Ai. Elas foram pro Rule of Law, né? Foram para Inglaterra, uma corte mais respeitada. Só que, beleza, estamos falando de a família Monteverde, super rica, até hoje, né? Depois a gente vai falar, até hoje super rica. Só que do outro lado tinha o Edmond Safra, que colocou toda a equipe jurídica dele, do Trade Development Bank, para cuidar do assunto. Sim. Sim. E aí? Entre aspas, os melhores advogados do mundo. Exatamente. Pegou Era isso. o alto escalão dos advogados dele, Nova York, Londres. E aí, meu amigo, essa batalha foi louca, né? Então, assim, vamos lá. Eu sempre tento fazer esse... Né? Porque é muita... Para mim é muita informação, mas vamos lá. O Alfredo faleceu e, olhando para o testamento dele, que tinha sido feito anos anteriores, sobre circunstâncias, e aí sim, segundo laudos psiquiátricos feitos por médicos, ele fez aquilo ali sob efeito de medicamentos, desculpa, fortíssimos. Ficou de um lado, depois da morte dele, a mãe e a irmã, e de outro, a Lily Safra e o Edmond Safra também, porque ele acabava ajudando muito nele. As circunstâncias foram muito estranhas e a partir disso começou uma batalha judicial, justamente porque a mãe e a irmã, que, segundo relatos de muitas pessoas, isso é importante ser colocado, se davam extremamente bem com ele, principalmente Sim. A irmã, como eu disse, era uma confidente, e elas não estavam no testamento. Por outro lado, né, as circunstâncias foram realmente estranhas, ou seja, o cara dá 2 tiros, em teoria com a mão direita, mas ele era canhoto, e uma série de outras coisas. A própria Lily estava estranha, comportamentos estranhos. E aí, no segundo momento, começa realmente uma batalha judicial, onde a mãe e a irmã, no caso, estão praticamente sem dinheiro. Não vamos dizer que não tinha dinheiro, mas como não estavam no testamento, ficaram sem muitas posses, né? Contra um banqueiro que já era mundialmente conhecido e com quem ficou com a fortuna Sim. pertencente ao Ponto Frio. Então meio que virou um Davi contra Golias, né? Até mais dando o exemplo que a gente deu do Nubank ali, mas não se aplica, né? Então esse era o contexto do começo dessa briga, né? E aí, estranhamente, novas coisas foram surgindo a partir desse momento, né? Sim. Que foi, inclusive, um relacionamento. Sim. Aí vale também só mencionar que a gente está falando de dois processos, né? Que é a questão do testamento e a questão da guarda do Carlinhos. Né? E que para ajudar a mãe biológica do Carlinhos no Rio de Janeiro também entrou com uma ação. Então ficou 3 processos, 2 em Londres, 1 no Rio de Janeiro. Pensa a fortuna que gastaram com advogado, né? Então assim, muito complexo. E aí, logo depois disso, poucos anos, acho que foi 73, se eu não me engano, a Lily Watkins casa com o Edmond Safra e vira a Lily Safra. 76, 3 anos. 76. Você errou, meu amigo. Que horror. 76, então, o que já todo mundo meio que suspeitava e achava estranho, uma proximidade tão grande, se concretiza. Sim, porque pouco tempo depois da morte, né, do Alfredo, a Lily e o Edmond, o pessoal suspeita que eles começaram a namorar, né? Aí foi se concretizar realmente, aí ficou, né, óbvio, em 1976 que eles daí realmente casaram. E porque tinha algumas pessoas falavam que
na verdade, o Edmond já conhecia a Lily já antes, né? Sim. Ele começou a se aproximar depois da morte, mas quando a Lily era casada com o Alfredo, ela dava bastante jantares na sua casa lá. E geralmente o Edmond Safra, inclusive, ia com o Joseph, muitas vezes, e o Moise, né? Uhum. Porque o Alfredo era um grande cliente e tal. Sim. Então lá que eles se conheceram, né? Mas daí depois com a morte ele começou a cuidar de toda a parte burocrática, jurídica. E aí então depois que eles ficam juntos e aí dá mais pano pra manga, né? Enfim, se casaram, né? Mas o interessante é que, bom, a batalha judicial se estendeu por anos, né? Entre as partes. Porém, a família do Alfredo, né? A família, eu digo mãe e irmã, acabou sendo derrotada. Isso. As ações do Ponto Frio, que também é uma curiosidade, né? Muitas vezes, ainda mais um varejista, né? Mas muitas vezes, quando uma empresa entra numa disputa judicial e acionária, muitas vezes a empresa quebra, né? Uhum. Não foi o caso, porque as ações do Ponto Frio ficaram tudo para Lily e uma parte para o Carlinhos, né? Que até hoje, né? Enfim, ganhou muito dinheiro. Mas o que aconteceu? A Lily não tocava o negócio, obviamente. Sim. Obviamente não, mas ela não era uma administradora, não era uma empresária. Sim. E isso aí também ficou a cargo do Edmond Safra. E o Edmond Safra colocou um braço direito dele para tocar, que tocou durante décadas. Tanto é que foi um dos motivos que fez o Ponto Frio ser uma máquina, né? Sim. Claro, já pegou uma base muito boa do Alfredo. E aí depois ele só colocou esse cara para tocar. E aí, então, a Regina e a Rose não venceram essa batalha. Perderam. Até porque é difícil, né? Batalhar com deep pockets do Edmond Safra, né? Eu não queria estar na ponta oposta dele. Não. É um lugar difícil. Mas, enfim, aí a fortuna, todas as ações do Ponto Frio ficaram para Lily. Uhum. E na verdade ela depois, né, com o Edmond, ela ainda ficou mais rica ainda, não era nem pelo Ponto Frio, né? Sim, era pelo próprio Edmond, que vendeu 2 bancos por 10 bi de dólares, né? Sim. Que também tem uma história misteriosa. Nesse meio tempo, né, como o Greco colocou, é interessante analisar, porque eu acho... A gente sabe que tem até uma frase, né, que o varejo não permite erros, né? Tu não pode, enfim, é um setor muito ajustado, é muito difícil, né? Mas até algumas fontes, né, atribuem realmente o sucesso. Claro que o Edmond Safra botou um braço direito dele lá, o cara não dá para diminuir a importância dessa pessoa, mas o que se coloca é que a base era tão boa, né, realmente, que no caso o que o Alfredo fez, né, naqueles poucos anos, como ele era um gênio da administração, que durante décadas o Ponto Frio sempre esteve entre as 3 maiores varejistas do país, né? O que quase soa o inacreditável, né? Porque, como o Greg disse, ainda teve uma batalha judicial no meio ali que poderia já acabou com muitas empresas, né? E aí, como a gente, né, até se tornando repetitivo, o varejo não permite erros. Aí aconteceu isso, mas mesmo assim o Ponto Frio seguiu a sua expansão com números bastante expressivos, sempre estando entre os maiores, né? Aí a Lily continuou como acionista junto com o Carlinhos, né? O Carlinhos também não administrava, já morava em Londres, né? Só tirava dividendo, bons dividendos. Mas aí, então, em 2009, na verdade antes, ela decide vender, né, as ações, e aí puxa pede para alguns bancos de investimento achar comprador. E aí em 2009, então, ela fecha a venda das ações dela para o Pão de Açúcar, né? Por mais de R$1 bilhão. Sim. Né? O que eu li em alguma matéria, cara, que acho que foi os caras do Goldman Sachs falaram que foi difícil de vender porque ela não precisava de dinheiro.
Ela não tinha a menor pressa. Ela não tinha a menor pressa, então sempre que achavam interessado, pô, quero 1 bilhão a gente paga. Não, daí eles iam até ela e falaram, não, se pode pagar 1 bilhão, pode pagar 1.100, 1.200. Uhum. Né? Porque é a típica pessoa que não precisava. Já tá rica. Até porque ela já tinha herdado a fortuna do Edmond quando ele faleceu. Mas em 2009, aí, no ano que o Pão de Açúcar, né, compra o Ponto Frio e a Casas Bahia. Né? Sim. Né, para formar um grupo gigantesco, né, maior do Brasil, que depois foi um fiasco. Né? Qual que é o nome do grupo? Hoje é Via Varejo, né? Mas GPA. GPA, daí virou Via Varejo, mas daí depois se separaram tudo, tá uma confusão. Ainda tá, né? Nossa. Essa treta aí também é boa de entrar. A Via Varejo hoje não vale nem 500 milhões, eu acho. A ideia do supergrupo de varejo acabou indo... eu acho que morreu muito justamente ali em 2011, 12, quando o Abílio saiu, né? Sim. Que foi um erro dele. Sim. Mas todo o deal foi estranho, tipo, com Ponto Frio até que não, mas li na biografia do Abílio que logo depois que eles compraram as Casas Bahia, acho que uns 5 dias depois, os Klein pediram para reverter o deal, né? Enfim, falando da confusão que foi, mas foi isso. Então eles saíram definitivamente do Ponto Frio, que na época era o 4º maior varejista do Brasil, né? Ela vendeu as ações, né? Então ela tem esse histórico assim, né? De muitas pessoas chamam ela de viúva negra, né? Porque teve 2 maridos que morreram em circunstâncias estranhas, no mínimo. O que acontece? De 99, ela demorou 10 anos para vender o Ponto Frio. Então, só para exemplificar o quão difícil foi essa venda. Mas a Lily Safra, e se a gente quisesse fazer um vídeo sobre, né, eu acho que ele explodiria, porque ela ficou realmente conhecida, como o Greco disse, como a viúva negra. Porque anos mais tarde, o parceiro dela, né, o Edmond Safra, por isso que ela se tornou a Lily Safra, também faleceu numa circunstância muito estranha, né, de um incêndio criminoso. Até hoje é discutido se é verdade, se não é, né? Tem muitos detalhes nessa história que não fecham, enfim. Né? Dizem que o Ted Maher lá, que foi o cara que confessou, dizem que foi pago para confessar, não sei o quê. Enfim, muitos boatos. Coisa, né? Muitos boatos, muito mistério. Mas foi isso. Saber. Acho que se querem saber mais do Edmond Safra, tem um vídeo, mas só contextualizando. Em 99, ele vendeu 2 bancos para o HSBC por 10 bi de dólares. Isso em maio de 99. Em dezembro, alguns dias depois de que realmente entrou dinheiro para ele, aconteceu um incêndio no apartamento dele, em Monte Carlo. Né? Que a gente vai colocar a foto aí, porque era um... Aquilo lá era bizarro. Me desculpa, aquilo lá era bizarro. Baita apartamento. Mas acontece que é o seguinte, ele tinha vários apartamentos pelo mundo e tal, mas por último ele estava lá em Monte Carlo, né, em Mônaco, porque ele estava bem debilitado da doença de Parkinson. Então ele morava lá e tinha uma equipe de enfermeiros e tal, cuidando dele. E um belo dia... Vale contextualizar, né? Mônaco não é conhecido por ser um lugar violento, né? Então isso tudo, na época, isso gerou muita polêmica, muitas manchetes, né? Teve muitas mesmo, porque numa madrugada de 99, dezembro de 99, simplesmente começou um incêndio na cobertura do Edmond e ele morreu, né, sufocado pela fumaça. E aí começou essa busca para entender o que de fato ocorreu, né? E aí foi uma loucura. Né? A história tem várias nuances legais
de entender. Né? Até no nosso vídeo a gente conta melhor, né? Mas no final das contas, um enfermeiro lá confessou que ele queria colocar fogo no apartamento e aí salvar o Edmond para ganhar uma recompensa. Essa foi a história oficial. Uhum. E aí ele confessou e foi preso e tal. Que ele queria fazer um resgate heróico. Só que todo mundo achou estranho. E é estranho também porque o Edmond ele vai para um quarto lá meio blindado, né? Em vez de sair do apartamento, que dava tempo até. Mas ele vai por esse quarto aí, se fecha lá e acaba... Tudo muito estranho, né? E como é o fato de ser o terceiro marido dela, o segundo morto, em circunstâncias também, assim, no mínimo estranhas, né? O Alfredo já foi estranho, depois o Edmond. E sempre envolvendo quantias enormes de dinheiro. Foi o que pegou essa fama aí que muitas pessoas... Sim. Né? Mas deixando claro que são só famas, mistérios, nada é provado. Nada nunca foi comprovado. Mas é algo que é um papo muito falado. Né? Tem muita gente que comenta isso, não na internet, muito, né? Porque afinal, como o Greco disse, a família Safra, né? A qual a Lili pertenceu, né? Ela virou a matriarca da família, faleceu recentemente, em 2022, 2022. Né? Chegou a ser a mulher mais rica do Brasil. Exatamente. Então aí pesa contra elas essas acusações que a gente não tem certeza de nada, mas o que o Greco colocou é que em ambos os fatos, eles foram fatos estranhos. E por isso que tem toda essa aura, né? Tem toda essa questão por trás e que quando se dizem Lili Safra, as pessoas... Ela ficou, claro, também conhecida pela filantropia, etc. Mas também, né, nas rodas aí ao redor do Brasil, né, principalmente da alta sociedade. E isso a gente já teve a oportunidade de estar em algumas e até nos perguntarem pelo conhecimento que temos em termos de estudo e tudo mais, né? E a gente, obviamente, não tem como afirmar ou não afirmar, né? É algo que realmente foi feito, aconteceu, mas as investigações tiveram suas conclusões, as batalhas jurídicas aconteceram e no caso da Lili, ela sempre foi inocentada. Né? Então, o que pela justiça. Inclusive, o próprio testamento que a gente falou, o próprio testamento do Alfredo foi assinado com testemunha, né? Exato. Então, querendo ou não, era o que ele queria. Uhum. A gente não pode dizer. E aí, hoje em dia, o Carlos Monteverde... Não, Carlinhos mora em Londres. Tinha umas fotos bem engraçadas dele. Tá? Ele mora em Londres. É um dos maiores colecionadores de carro esportivo do mundo. Inclusive tem uma curiosidade que ele entrou com um processo contra o Jerry Seinfeld, o comediante mais rico do mundo, né? Bilionário. Porque o Jerry Seinfeld, para quem não sabe, é um grande colecionador de Porsche, né? E o Carlinhos também. E o Carlinhos comprou um Porsche do Seinfeld. E quando ele foi fazer lá a restauração, a empresa que cuidava disso falou para ele que aquele Porsche não era autêntico, vamos dizer assim, não era o que ele estava realmente comprando. E aí ele entrou com um processo com o Seinfeld, que aí o Seinfeld entrou com um processo contra a empresa que ele tinha comprado, falou, pô, como assim não é e tal. Mas aí no fim se acertaram lá, né? Mas imagina briga de bilionário, né? Não, e dinheiro de pinga também perde. A empresa do Carlos Monteverde se chama Fica Frio. Exato. Muito louco. O Porsche era um Porsche de 1956, que ele pagou a bagatela de 1,4 milhões de dólares. É uma família muito, muito rica que tirou seus dividendos por muitos anos do Ponto Frio e também do próprio dinheiro da Lili, né? Porque ele virou filho dela. E até a Bob Monteverde, né? Trabalha com arte, enfim, aí de tempos em tempos vem pro Rio de Janeiro, porque segundo ela tem um apartamento em Ipanema, então mas ela se considera londrina.
Ela tem uma galeria lá em Londres, né? Ué, alta sociedade total, Total, né? né? E tu vê, cara, não se ouve falar muito, né, do sobrenome, Monteverde, Não. Grunberg. Com certeza. Mas me chama a atenção a história da família e do Ponto Frio, né, cara? Que loucura. Uma bela história. Inclusive, eu acho que cabe um documentário também, né? Além desse episódio. Acho que seria legal até pra ter mais alcance também, né? Porque é uma história que todo mundo deveria... Não precisa nem ser do Alfredo, mas do Ponto Frio. E continuar até contando a trajetória. Tem bastante foto boa e tal, né? Teria mais alcance, porque Sim. o podcast é mais pros raízes mesmo. É pra quem nos ama. É. É interessante, né? Porque eu acho que até indo pros finalmente, é uma história que tem essas questões de... Ele é improvável, né? Porque é um imigrante romeno que, queria ir pros Estados Unidos, né? Foi o caso. E até a gente não encontrou por que foi negado, né? Porque afinal era uma família de posses e os Estados Unidos tinha uma aceitação bastante grande naquela época de... Acho que ele pegou o antissemitismo, talvez. Né? Pode ser, a gente não sabe, né? Mas aí veio parar no Brasil, o cara começa importando pneu e coisas do tipo e se torna, em determinado momento, inclusive a maior varejista do país, né? Sim. Esteve ali entre as 3 maiores durante décadas. Porém, muito novo, né? Aos 45 anos, acabou morrendo, né? E o que chama atenção é principalmente, para mim, né? É os relatos dessas pessoas que estavam ao redor dele, né? De pessoas, de executivos e tudo mais, falando da genialidade dele, né? Então de certa forma também é uma pena que ele tenha falecido tão cedo, porque ele poderia ter construído muitas outras coisas, como era o caso, por exemplo, do banco, né? Que ele queria fazer para um banco popular, né? Com foco na classe B, C e D. No caso, na época, só B e C. Então, é uma história triste, né? Mas que também envolta de polêmicas que não são muito ditas, porque, inclusive, a gente está mexendo, entre aspas, num vespeiro que poucas pessoas falaram, né? Que, como o Matheus disse, inclusive, como é que a gente chegou ao livro? É porque a gente morou fora do país e foi por isso que a gente leu, né? Deixando bem claro esse... Não compramos em território nacional. Então, é uma história bastante trágica, mas que traz, assim, alguns ensinamentos também, na minha visão, principalmente de como se perpetua um negócio, né? Com bases muito fortes, né? Com uma raiz muito forte, ele realmente conseguiu botar o Ponto Frio durante muitos anos, com inclusive também muita inovação, né? Que era a questão do crédito, na cabeça no sentido das maiores do Brasil, né? Então, me chama muita atenção essa história, principalmente pelo ar sombrio, mas também do que poderia vir a ser esse império, né? E eu acho também que acabou, né, com o tempo, e pelo que aconteceu, talvez a morte muito, muito cedo dele, ele acabou ficando um nome um pouco esquecido, eu acho, nesse hall de empresários, né, dos próprios varejistas que existiram no Brasil, acabou ficando um pouco de lado, assim, o nome dele, apesar de ser um cara muito genial. E, inclusive, a prática do crédito que a gente falou aqui disseminou pelo Brasil, né, até hoje, então... para entender a genialidade desse cara e a importância dele também, né? Sim. No Brasil. Verdade, de certa forma, uma forma de resgatar um pouco do legado dele, né? Que foi um cara importante. Tem vários caras que já foram conhecidos como o rei do varejo, né? Pega a Brastel, pega um monte de varejista. No entanto, aquilo que eu falei lá no início, não tem tanta coisa sobre ele, não tem matérias, não tem... É uma coisa meio... Como faz muito tempo que ele faleceu, né? 69, acho que é isso que acabou ficando... A trajetória é muito curta, né? Não deu tempo nem de agradecer, eu acho. Eu acho que ele entra naquele hall lá, tipo um Mario Wallace Simmons também, sabe? Acho que esses caras que morreram nos anos 60, assim... Poucos ficaram conhecidos e tal, né? Na verdade, são boas se for analisar, né, claro, hoje o acesso à informação e a informação, ela, enfim, pipoca muito mais, né, porque existem N empresas de mídia, né, porque a internet, inclusive o Curioso Mercado foi criado assim, né, mas a história dos empresários brasileiros, elas ou não foram contadas
ou foram contadas e acabaram sendo esquecidas, né? Sim. E aí que entra essa questão, né? Olha a importância de um cara como esse, que foi criador foi um dos criadores, né, de uma cultura que está enraizada em todos os lares brasileiros, né? Sim. E que nos difere muito, né? Que como o Grego colocou, pô, agora os americanos estão fazendo isso, criando um nome bonitinho, mas, pô, a gente fez isso há muito tempo. E a própria virada de acesso a um monte de produto que não existia no Brasil, né? Isso é uma coisa... Pô, o cara botou dinheiro nisso, né? Sabe? Podia não dar certo. Sim. Né? Botou energia, criou... Então é admirável. Eu acho que é um baita de um empreendedor verdadeiro, assim, empresário mesmo. Com certeza. É isso, senhores. É isso. Então, pessoal, muito obrigado por terem nos acompanhado até agora. Espero que tenham gostado da misteriosa história do nosso amigo Alfredo Monteverde, que traz grandes lições e também traz questionamentos, né? Grandes questionamentos que a gente nos faz há muito tempo, né? Inclusive, é uma história que, como eu disse lá no começo do episódio, a gente sempre comenta e procura, enfim, novas fontes e coisas do tipo, mas que, sobretudo, foi muito abafada, né? Acho que essa é a frase que define essa história, né? Ela foi abafada em circunstâncias que são duvidosas. Então, muito obrigado e próxima semana tem mais do Conversa do Curioso. Muito obrigado. Valeu. Valeu, galera.